Tudo começou em uma tarde de primavera, em um dos últimos anos da faculdade. Foi ali que conheci Lucas, o cara que logo se tornaria meu melhor amigo, mais tarde, a pessoa que mudaria minha vida para sempre. Lembro-me claramente daquele dia. Estávamos na biblioteca, ambos tentando entender uma matéria complicada de economia. Ele sentou-se ao meu lado com um sorriso descontraído e me perguntou: "Você entendeu essa parte? Porque eu estou completamente perdido." Naquela época, ele já era assim, extrovertido, engraçado e com uma facilidade absurda de conquistar as pessoas. Desde aquele momento, nossa amizade floresceu. Passamos incontáveis noites estudando juntos, nos ajudando mutuamente nas provas e compartilhando sonhos sobre o futuro. Lucas tinha um jeito único de fazer as pessoas se sentirem especiais. Ele era o tipo de pessoa que você queria ter do seu lado em qualquer situação. Quando eu estava triste, ele sabia exatamente o que dizer para me animar. Quando algo dava errado, ele aparecia com um café ou uma piada fora de hora, como se soubesse que era exatamente o que eu precisava. Mas o que mais me impressionava era sua lealdade. Havia acontecido algumas vezes em que eu precisei de ajuda financeira, especialmente no último ano da faculdade, quando os estágios mal pagavam e as contas começaram a acumular. Lucas sempre me emprestava dinheiro sem hesitar, dizendo coisas como: "Você vai devolver quando puder, sem pressa. Somos amigos, certo?" Eu realmente acreditava que ele era assim, generoso, honesto e verdadeiro. Anos depois, quando finalmente nos formamos, cada um seguiu caminhos diferentes. Eu decidi investir em minha paixão por design gráfico e comecei a trabalhar como freelancer enquanto planejava abrir minha própria empresa. Lucas, por outro lado, entrou no ramo de vendas corporativas. Nós continuamos próximos, nos encontrando regularmente para tomar café ou jogar conversa fora. Ele sempre demonstrava muito interesse pelos meus planos de abrir um negócio. "Você tem talento demais para ficar trabalhando para os outros", ele me dizia. "Eu sei que vai dar certo." Então, quando finalmente reuni coragem e capital suficiente para fundar minha empresa, Lucas foi o primeiro a quem contei. Ele ficou genuinamente empolgado, como se fosse ele próprio quem estivesse realizando o sonho. "Essa é a oportunidade da sua vida", ele exclamou. "E sabe o que seria ainda melhor? Se eu entrasse como sócio. Posso te ajudar com as finanças e trazer contatos importantes. Juntos, podemos transformar isso em algo enorme." No início, hesitei. Não porque não confiasse nele, mas porque nunca havia pensado em dividir meu sonho com outra pessoa. Sempre imaginei que minha empresa seria algo pessoal, algo que eu construiria sozinho. Mas as palavras de Lucas fizeram sentido. Ele tinha experiência em vendas e networking, áreas em que eu sabia que poderia melhorar. Além disso, ele era meu melhor amigo. Como eu poderia duvidar de suas intenções? "Está bem", responde finalmente, após alguns dias pensando no assunto. "Vamos fazer isso juntos. Mas tem uma condição. Vamos ser transparentes em tudo. Nada de segredos, nada de esconder informações. Combinado?" Ele apertou minha mão com firmeza e sorriu. "Combinado. Vai ser incrível." Naquele momento, eu realmente acreditei que sim. Tudo parecia perfeito. Meu sonho estava prestes a se realizar e eu tinha o apoio de alguém em quem confiava cegamente. O que poderia dar errado? Os primeiros meses da nossa parceria foram incríveis, quase surreais. Parecia que tudo estava se encaixando perfeitamente, como se o universo estivesse conspirando a nosso favor. Lucas era exatamente o sócio que eu imaginava que seria, ou pelo menos, era assim que parecia na superfície. Ele trouxe novos clientes, apresentou contatos importantes e até sugeriu estratégias de marketing que realmente funcionaram. A empresa começou a crescer rapidamente e eu me sentia orgulhoso do que estávamos construindo juntos. Mas havia algo estranho no ar, algo que eu não conseguia identificar exatamente. Eu sentia uma leve inquietação, como um formigamento constante na nuca, mas sempre atribuí isso à pressão no trabalho ou ao cansaço. "É normal", dizia a mim mesmo. "Estou apenas sobrecarregado." Afinal, quem não se sentiria assim ao lidar com as responsabilidades de uma startup em crescimento? A primeira vez que notei algo fora do lugar foi durante uma reunião semanal sobre as finanças da empresa. Eu havia contratado uma pequena equipe para ajudar com os projetos e precisávamos garantir que o fluxo de caixa estivesse equilibrado.
Quando perguntei a Lucas sobre os pagamentos feitos aos fornecedores, ele respondeu de forma vaga. Ah, tudo certo por aqui. Já cuidei disso. Não se preocupe. No início, não pensei muito nisso. Lucas sempre foi bom com números e tinha experiência em gestão financeira. Mas algo no tom de sua voz me incomodou. Era como se ele estivesse tentando desviar minha atenção. Naquele momento, porém, decidi confiar nele. Afinal, ele era meu melhor amigo e sócio. Por que ele mentiria para mim? As semanas seguintes foram agitadas. Estávamos recebendo mais projetos do que nunca e eu mal tinha tempo para respirar. Entre prazos apertados, reuniões com clientes e revisões de design, minha mente estava completamente ocupada. Mas, mesmo assim, aquele incômodo persistia. Certa manhã, enquanto conferia os extratos bancários da empresa, percebi algo que me deixou gelado. Grandes quantias de dinheiro simplesmente tinham sumido das nossas contas. Não eram transferências devidamente registradas nem despesas justificáveis. Era como se o dinheiro tivesse evaporado. Meu coração começou a acelerar enquanto eu revia os documentos várias vezes, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um erro de digitação ou um problema técnico com o banco. Qualquer coisa parecia mais plausível do que a ideia de que alguém pudesse estar roubando dinheiro da empresa. Mas, quanto mais eu analisava os números, mais claro ficava que algo estava muito errado. Confrontei Lucas imediatamente. Chamei-o para uma conversa sós em minha sala, fechando a porta para evitar interrupções. Minhas mãos tremiam enquanto eu mostrava os extratos para ele. Lucas, o que está acontecendo aqui? Essas transações, elas não fazem sentido. Ele franziu a testa, fingindo surpresa. Não sei do que você está falando. Deve ser algum erro bancário. Vou verificar com eles agora mesmo. Você tem certeza? Perguntei, olhando diretamente em seus olhos. Porque isso parece sério. Estamos falando de uma quantidade significativa de dinheiro. Ele hesitou por um momento, mas logo recuperou a compostura. Relaxa, cara. É só uma questão de organização. Vou resolver isso hoje, prometo. Confie em mim. E, contra todo o meu instinto, eu confiei. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Tentei me concentrar no trabalho, mas aquela sensação de desconforto não me abandonava. Comecei a notar outros sinais estranhos. Certa vez, atendi uma ligação de um fornecedor irritado, exigindo pagamento por serviços prestados há meses. Vocês estão com 2 meses de atraso, ele disse, exasperado. Se não recebermos o dinheiro em breve, vamos suspender todos os serviços. Fiquei perplexo. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha certeza de que Lucas havia cuidado desses pagamentos. Corri para conferir os registros novamente e descobri que o dinheiro destinado a esses fornecedores simplesmente não existia mais. Mais uma vez, confrontei Lucas. Dessa vez, ele parecia nervoso. Escuta, eu sei que isso é uma bagunça, mas vou consertar. Prometo. É só uma questão de realinhar as prioridades financeiras. Você sabe como é difícil gerenciar tantos gastos ao mesmo tempo. Eu queria acreditar nele. Queria tanto que aquilo fosse apenas um erro administrativo, algo que poderíamos resolver juntos. Mas algo dentro de mim começava a duvidar. E se Lucas não estivesse sendo completamente honesto? E se ele estivesse escondendo algo maior? Para piorar as coisas, comecei a notar mudanças sutis no comportamento dele. Antes, Lucas era sempre acessível, respondia minhas mensagens rapidamente e estava presente em todas as decisões importantes. Agora, ele parecia evasivo, frequentemente ausente em momentos cruciais. Quando questionado, dava desculpas vagas. Estou resolvendo algumas coisas pessoais. Preciso dar uma volta para arejar a cabeça. Não se preocupe, está tudo sob controle. Aquelas palavras, que antes me tranquilizavam, agora soavam vazias. Eu sentia que estava perdendo o controle da situação, como se estivesse escorregando lentamente em direção a um abismo. Mas ainda assim, eu não conseguia confrontá-lo diretamente. Havia algo em nossa amizade, ou talvez em minha própria necessidade de confiar nas pessoas, que me impedia de encarar a verdade. Um dia,
Enquanto organizava alguns documentos antigos, encontrei algo que me deixou ainda mais alarmado: recibos de transferências bancárias feitas por Lucas para contas que eu não reconhecia. As quantias eram exorbitantes e as datas coincidiam com os períodos em que o dinheiro da empresa havia sumido. Meu coração afundou no peito enquanto ligava os pontos. Aquilo não podia ser uma coincidência. Lucas estava desviando dinheiro da empresa. Senti uma mistura de raiva, traição e incredulidade. Como ele pôde fazer isso comigo? Com a empresa que trabalhei tanto para construir? Com nossa amizade de anos? Eu queria confrontá-lo ali mesmo, gritar com ele, exigir explicações. Mas algo me segurou. Talvez fosse o medo de confirmar minhas suspeitas. Talvez fosse a esperança de que ainda houvesse uma explicação razoável para tudo isso. Decidi dar a ele mais uma chance. Falei calmamente: Lucas, preciso que você me explique o que está acontecendo. Encontrei algumas transferências, contas que não reconheço. Isso precisa ser esclarecido. Ele me olhou por um longo momento, como se estivesse decidindo o que dizer. Então, finalmente, ele murmurou: Tudo bem, eu admito. Usei parte do dinheiro para pagar algumas dívidas pessoais, mas juro que vou devolver tudo. Você tem minha palavra. Naquele momento, senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. A confiança que eu tinha nele, que eu achava inabalável, estava se despedaçando diante dos meus olhos. Eu queria acreditar que ele realmente iria consertar as coisas, mas algo dentro de mim sabia que já era tarde demais. Os meses seguintes foram como um pesadelo, do qual eu não conseguia acordar. Depois da confissão de Lucas sobre o uso indevido do dinheiro da empresa, eu me convenci de que ele realmente iria consertar as coisas. Ele prometeu devolver tudo, jurou que aquilo nunca mais aconteceria e até apresentou um plano para reorganizar as finanças da empresa. Vamos passar por isso juntos, ele disse, com aquele mesmo sorriso confiante que sempre me desarmava. Mas, por mais que eu tentasse acreditar nele, algo dentro de mim já sabia que estávamos caminhando para um colapso inevitável. No início, tentei manter as aparências. Continuei trabalhando duro, atendendo aos clientes, tentando compensar as falhas financeiras com novos projetos. Mas, quanto mais eu mergulhava no caos, mais evidente ficava que a situação estava fora de controle. O dinheiro continuava sumindo, os pagamentos aos fornecedores estavam atrasados e alguns dos nossos melhores clientes começaram a reclamar do serviço. Era como se tudo estivesse desmoronando ao meu redor, e eu não tinha ideia de como parar aquela avalanche. Lucas, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Ele deixou de participar das reuniões importantes, passou a evitar minhas ligações, começou a aparecer menos na empresa. Quando eu perguntava sobre o progresso do plano que ele havia prometido, ele respondia com evasivas: Estou resolvendo. Logo vai estar tudo certo. Você precisa confiar em mim. Mas sua voz estava diferente agora, insegura, quase culpada. Eu podia sentir que ele estava escondendo algo ainda maior. Até que um dia, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era um cliente importante, alguém que havia nos contratado para um projeto de grande escala. Sua voz estava carregada de frustração. Seu trabalho está péssimo. Não entregaram metade do que prometeram, e agora descobrimos que vocês nem sequer pagaram o fotógrafo que contratamos. Vocês estão brincando conosco. Fiquei paralisado. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha certeza de que Lucas havia cuidado dessa parte. Corri para verificar os registros e descobri algo que me fez perder o chão. O valor destinado ao fotógrafo também havia desaparecido. Era como se Lucas estivesse sugando a empresa lentamente, drenando suas forças sem qualquer sinal de arrependimento ou remorso. Decidi confrontá-lo novamente, mas, desta vez, eu não aceitaria mais desculpas. Fui até sua casa sem avisar, determinado a obter respostas. Quando ele abriu a porta, percebi que algo estava errado. Seus olhos estavam inchados, como se ele tivesse passado a noite em claro, e seu apartamento estava bagunçado, cheio de papéis espalhados pela mesa. Parecia que ele estava vivendo no limite. O que está acontecendo, Lucas? Perguntei, minha voz tremendo de raiva e frustração. Por que você continua roubando dinheiro da empresa? Você sabe o estrago que está causando. Ele hesitou por um momento, então abaixou a cabeça, derrotado. Eu não sei o que fazer,
murmurou. Minhas dívidas são muito maiores do que eu te disse. Estou afundado. Precisava de dinheiro rápido e achei que poderia resolver tudo antes que você percebesse. Antes que eu percebesse, gritei, sentindo a raiva borbulhar dentro de mim. Você está destruindo tudo o que construímos. Como pôde fazer isso comigo? Com nossa amizade? Ele não respondeu. Em vez disso, se sentou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Pela primeira vez, vi Lucas vulnerável, frágil. Mas aquela visão não me trouxe compaixão, apenas mais dor. Eu queria entender, queria encontrar uma explicação racional para o que ele havia feito. Mas não havia justificativa que pudesse apagar o estrago. Nos dias seguintes, tudo veio à tona. Descobri que Lucas não apenas havia desviado dinheiro da empresa, mas também usará meu nome para fazer empréstimos fraudulentos. Ele havia assinado contratos em meu nome, garantindo que eu seria responsável pelas dívidas caso algo desse errado. Meu nome estava vinculado a valores astronômicos que eu jamais havia autorizado. Bancos começaram a me cobrar, credores apareceram do nada exigindo pagamento, e minha reputação profissional foi arruinada. A empresa entrou em colapso rapidamente. Os clientes começaram a cancelar contratos, funcionários pediram demissão, e logo fui forçado a fechar as portas. Tudo pelo que eu havia trabalhado durante anos desapareceu diante dos meus olhos. E o pior de tudo era saber que aquilo havia sido causado por alguém em quem eu confiava cegamente. Mas o golpe final veio quando Lucas simplesmente desapareceu. Liguei para ele inúmeras vezes, mandei mensagens, fui até sua casa, nada. Ele havia sumido sem deixar rastros, levando o pouco dinheiro que ainda restava. Foi então que percebi que ele nunca havia planejado consertar as coisas. Desde o início, ele estava pensando apenas em si mesmo. Aquela fase foi a mais difícil da minha vida. Perdi não apenas minha empresa, mas também minha autoestima e minha confiança nas pessoas. Passei noites em claro, revivendo todos os momentos que compartilhei com Lucas, tentando entender como pude ser tão cego, como pude ignorar os sinais, como pude confiar tanto. Tentava me convencer de que a culpa não era inteiramente minha. Afinal, quem poderia imaginar que um amigo tão próximo faria algo assim? Mas, por mais que eu tentasse racionalizar, a verdade era dolorosa. Eu havia permitido que minha confiança cega me cegasse para a realidade. Deixei que a lealdade à nossa amizade ofuscasse qualquer senso crítico. Além disso, havia as consequências práticas. Eu estava atolado em dívidas que não eram minhas, mas que agora eram minha responsabilidade. Advogados me orientaram a entrar com um processo contra Lucas, mas como processar alguém que havia desaparecido. Fiquei preso em um labirinto burocrático, tentando provar que os empréstimos feitos em meu nome eram fraudulentos. Foram meses de reuniões exaustivas, documentos intermináveis e noites mal dormidas. Meus amigos e familiares tentaram me apoiar, mas eu me sentia isolado. Como explicar a eles que a pessoa em quem eu mais confiava havia me traído de forma tão cruel? Como lidar com a vergonha de ter fracassado tão miseravelmente? Cheguei a cogitar desistir de tudo, abandonar minha carreira, mudar de cidade, começar do zero em algum lugar onde ninguém soubesse quem eu era. Mas, no fundo, sabia que não podia fugir. Aquela experiência, por mais devastadora que fosse, me ensinou algo valioso: a importância de equilibrar confiança com discernimento. Eu precisava reconstruir minha vida, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. E isso significava enfrentar o que havia acontecido e aprender com meus erros. Os meses seguintes foram como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Depois da confissão de Lucas sobre o uso indevido do dinheiro da empresa, eu me convenci de que ele realmente iria consertar as coisas. Ele prometeu devolver tudo, jurou que aquilo nunca mais aconteceria e até apresentou um plano para reorganizar as finanças da empresa. Vamos passar por isso juntos, ele disse, com aquele mesmo sorriso confiante que sempre me desarmava. Mas, por mais que eu tentasse acreditar nele, algo dentro de mim já sabia que estávamos caminhando para um colapso inevitável. No início, tentei manter as aparências. Continuei trabalhando duro, atendendo aos clientes e tentando compensar as falhas financeiras com novos projetos. Mas, quanto mais eu mergulhava no caos, mais evidente ficava que a situação estava fora de controle.
O dinheiro continuava sumindo, os pagamentos aos fornecedores estavam atrasados e alguns dos nossos melhores clientes começaram a reclamar do serviço. Era como se tudo estivesse desmoronando ao meu redor, e eu não tinha ideia de como parar aquela avalanche. Lucas, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Ele deixou de participar das reuniões importantes, passou a evitar minhas ligações e começou a aparecer menos na empresa. Quando eu perguntava sobre o progresso do plano que ele havia prometido, ele respondia com evasivas: "Estou resolvendo. Logo vai estar tudo certo. Você precisa confiar em mim." Mas sua voz estava diferente agora, insegura, quase culpada. Eu podia sentir que ele estava escondendo algo ainda maior. Até que um dia, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era um cliente importante, alguém que havia nos contratado para um projeto de grande escala. Sua voz estava carregada de frustração. "Seu trabalho está péssimo. Não entregaram metade do que prometeram, e agora descobrimos que vocês nem sequer pagaram o fotógrafo que contratamos. Vocês estão brincando conosco." Fiquei paralisado. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha certeza de que Lucas havia cuidado dessa parte. Corri para verificar os registros e descobri algo que me fez perder o chão. O valor destinado ao fotógrafo também havia desaparecido. Era como se Lucas estivesse sugando a empresa lentamente, drenando suas forças sem qualquer sinal de arrependimento ou remorso. Decidi confrontá-lo novamente, mas, desta vez, eu não aceitaria mais desculpas. Fui até sua casa sem avisar, determinado a obter respostas. Quando ele abriu a porta, percebi que algo estava errado. Seus olhos estavam inchados, como se ele tivesse passado a noite em claro, e seu apartamento estava bagunçado, cheio de papéis espalhados pela mesa. Parecia que ele estava vivendo no limite. "O que está acontecendo, Lucas?" perguntei, minha voz tremendo de raiva e frustração. "Por que você continua roubando dinheiro da empresa? Você sabe o estrago que está causando." Ele hesitou por um momento, então abaixou a cabeça, derrotado. Eu não sei o que fazer", murmurou. "Minhas dívidas são muito maiores do que eu te disse. Estou afundado. Precisava de dinheiro rápido e achei que poderia resolver tudo antes que você percebesse." "Antes que eu percebesse", gritei, sentindo a raiva borbulhar dentro de mim. "Você está destruindo tudo o que construímos. Como pôde fazer isso comigo? Com nossa amizade?" Ele não respondeu. Em vez disso, se sentou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Pela primeira vez, vi Lucas vulnerável, frágil. Mas aquela visão não me trouxe compaixão, apenas mais dor. Eu queria entender, queria encontrar uma explicação racional para o que ele havia feito. Mas não havia justificativa que pudesse apagar o estrago. Nos dias seguintes, tudo veio à tona. Descobri que Lucas não apenas havia desviado dinheiro da empresa, mas também usará meu nome para fazer empréstimos fraudulentos. Ele havia assinado contratos em meu nome, garantindo que eu seria responsável pelas dívidas caso algo desse errado. Meu nome estava vinculado a valores astronômicos que eu jamais havia autorizado. Bancos começaram a me cobrar, credores apareceram do nada exigindo pagamento, e minha reputação profissional foi arruinada. A empresa entrou em colapso rapidamente. Os clientes começaram a cancelar contratos, funcionários pediram demissão, e logo fui forçado a fechar as portas. Tudo pelo que eu havia trabalhado durante anos desapareceu diante dos meus olhos. E o pior de tudo era saber que aquilo havia sido causado por alguém em quem eu confiava cegamente. Mas o golpe final veio quando Lucas simplesmente desapareceu. Liguei para ele inúmeras vezes, mandei mensagens, fui até sua casa. Nada. Ele havia sumido sem deixar rastros, levando o pouco dinheiro que ainda restava. Foi então que percebi que ele nunca havia planejado consertar as coisas. Desde o início, ele estava pensando apenas em si mesmo. Aquela fase foi a mais difícil da minha vida. Perdi não apenas minha empresa, mas também minha autoestima e minha confiança nas pessoas. Passei noites em claro, revivendo todos os momentos que compartilhei com Lucas, tentando entender como pude ser tão cego. Como pude ignorar os sinais? Como pude confiar tanto? Tentava me convencer de que a culpa não era inteiramente minha. Afinal, quem poderia imaginar que um amigo tão próximo faria algo assim? Mas, por mais que eu tentasse racionalizar, a verdade era dolorosa.
Eu havia permitido que minha confiança cega me cegasse para a realidade. Deixei que a lealdade à nossa amizade ofuscasse qualquer senso crítico. Além disso, havia as consequências práticas. Eu estava atolado em dívidas que não eram minhas, mas que agora eram minha responsabilidade. Advogados me orientaram a entrar com um processo contra Lucas, mas como processar alguém que havia desaparecido. Fiquei preso em um labirinto burocrático, tentando provar que os empréstimos feitos em meu nome eram fraudulentos. Foram meses de reuniões exaustivas, documentos intermináveis e noites mal dormidas. Meus amigos e familiares tentaram me apoiar, mas eu me sentia isolado. Como explicar a eles que a pessoa em quem eu mais confiava havia me traído de forma tão cruel? Como lidar com a vergonha de ter fracassado tão miseravelmente? Cheguei a cogitar desistir de tudo, abandonar minha carreira, mudar de cidade, começar do zero em algum lugar onde ninguém soubesse quem eu era. Mas, no fundo, sabia que não podia fugir. Aquela experiência, por mais devastadora que fosse, me ensinou algo valioso: a importância de equilibrar confiança com discernimento. Eu precisava reconstruir minha vida, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. E isso significava enfrentar o que havia acontecido e aprender com meus erros. Depois de tudo o que havia acontecido, reconstruir minha vida parecia uma tarefa impossível. Eu me sentia como alguém que havia sido atingido por um furacão e agora estava tentando juntar os pedaços de algo que já não fazia mais sentido. A empresa que eu sonhei em criar, a confiança que coloquei em outra pessoa, as expectativas que tinha para o futuro, tudo havia desmoronado. Eu estava no fundo do poço, sem saber por onde começar. Os primeiros meses após o colapso foram os mais difíceis. Eu mal conseguia sair da cama pela manhã, paralisado pelo peso da vergonha e do fracasso. Como poderia encarar as pessoas sabendo que elas provavelmente tinham ouvido falar do meu desastre? Meus amigos tentavam me animar, dizendo coisas como "você vai superar isso" ou "o importante é aprender com os erros", mas suas palavras soavam vazias. Eu não queria apenas superar. Queria entender como algo que começou tão bem pôde terminar tão mal. Foi então que decidi tomar uma decisão consciente. Eu precisava aceitar o que havia acontecido e começar a me reconstruir, passo a passo. Não seria fácil, mas também sabia que ficar preso naquela espiral de autocomiseração só me afundaria ainda mais. A primeira coisa que fiz foi enfrentar minhas dívidas. Era uma pilha enorme de papéis e números que pareciam gritar na minha cara: "Você falhou." Mas, por mais assustador que fosse, percebi que ignorá-la só pioraria as coisas. Fui até um advogado especializado em fraude financeira. Expliquei toda a situação. Ele me ajudou a documentar cada detalhe dos empréstimos fraudulentos feitos em meu nome e entramos com um processo contra Lucas. Embora soubesse que encontrar Lucas seria quase impossível, pelo menos teríamos uma base legal para limpar meu nome. Enquanto isso, comecei a trabalhar como freelancer novamente. No início, foi humilhante. Eu, que já havia sido dono de uma empresa promissora, agora estava. "Não finja que está preocupado", respondi, minha voz cortante como uma lâmina. "O que você está fazendo aqui?" Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Eu não sabia que você vinha aqui. Foi coincidência." "Coincidência?" repeti, incrédulo. "E você acha que isso muda alguma coisa? Você desapareceu. Lucas roubou dinheiro, usou meu nome, arruinou minha vida. E agora aparece aqui como se nada tivesse acontecido." Ele engoliu em seco, visivelmente desconfortável. "Eu sei que o que fiz foi errado. Não há desculpas para isso. Mas eu precisava te ver. Precisava tentar explicar." Contra todos os meus instintos, decidi ouvi-lo. Não porque achava que suas palavras mudariam algo, mas porque precisava entender. Talvez, ao final desse encontro, eu pudesse finalmente colocar um ponto final em tudo. Sentamos em uma mesa afastada, longe dos outros clientes. Ele começou a falar devagar, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Eu estava perdido, ele disse, sua voz embargada. Minhas dívidas eram muito maiores do que eu te contei. Eu tinha credores me ameaçando, pessoas que não aceitariam não como resposta. Quando entrei na empresa, achei que poderia resolver tudo rapidamente, que ninguém perceberia. Mas, quanto mais eu pegava, mais difícil ficava parar.
Você mentiu para mim, interrompi, sentindo a raiva crescer novamente. Você usou nossa amizade, nosso sonho, para salvar a si mesmo. Como pôde fazer isso? Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu sei. Fui egoísta e cego. Na época, achei que poderia consertar tudo antes que você descobrisse. Mas quanto mais eu tentava, mais eu afundava. No final, eu só desisti. Desistiu. Repeti, incrédulo. Você desistiu e me deixou sozinho para lidar com as consequências. Você sabe pelo que passei? As noites em claro, as dívidas, a vergonha. Ele assentiu, seus olhos marejados de lágrimas. Eu sei. E sinto muito. Sei que desculpa nunca será suficiente. Mas quero que você saiba que eu também paguei um preço alto por tudo isso. Meus credores me perseguiram. Perdi amigos, família. Acabei tendo que abandonar tudo e recomeçar do zero. Hoje, trabalho em empregos temporários. Mal ganho o suficiente para sobreviver. Toda noite, penso no que fiz e me odeio por isso. Por um momento, fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Parte de mim queria sentir pena dele, mas outra parte sabia que ele havia colhido exatamente o que plantou. Ele havia escolhido o caminho fácil, sem pensar nas consequências para os outros. E, enquanto eu lutava para reconstruir minha vida, ele estava pagando por seus erros, talvez não financeiramente, mas emocionalmente. Eu não vou mentir e dizer que te perdoo. Falei finalmente. O que você fez foi imperdoável, mas também não vou carregar esse ódio para sempre. Chega um ponto em que precisamos seguir em frente, não importa o que aconteça. E é isso que eu vou fazer. Ele me olhou, surpreso, como se não esperasse que eu fosse tão direto. Obrigado, ele murmurou, por tudo. Espero que um dia você possa encontrar paz. Levantei-me da mesa, pronto para sair. Antes de ir, porém, virei-me para ele uma última vez. Sabe, Lucas, eu costumava acreditar que as pessoas eram boas por natureza, que todo mundo merecia uma segunda chance. Mas você me ensinou algo diferente, que confiança deve ser conquistada, não dada de graça, e que algumas pessoas simplesmente não estão dispostas a fazer o que é certo, não importa o custo. Com isso, saí da cafeteria, deixando para trás. Sabia que aquela conversa não mudaria o passado, mas me ajudaria a seguir em frente. Eu não precisava mais de respostas ou explicações. O que eu precisava era continuar construindo minha vida, baseada em princípios sólidos e decisões conscientes.